Bom dia, família Canção Nova de todo mundo. Pois é, estamos aqui comemorando 100%. Graças a você, a Canção Nova chega longe. E depois deste forte momento de oração, aí com os irmãos do Sorrindo para a Vida, é hora de ficar bem informado com o nosso jornalismo a serviço da vida e da esperança. Hoje, 4 de janeiro de 2021, são exatamente 9h31. Eu falo ao vivo dos nossos estúdios na Vila Mariana, em São Paulo. A gente já mostra aí imagens ao vivo da capital paulista, que volta hoje para a fase amarela do Plano São Paulo. Dia fresquinho por aqui, a previsão é de sol e aumento de nuvens agora de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima por aqui é de 16 e a máxima de 28 graus. Está começando Canção Nova Notícias e entre os destaques dessa edição, Papa Francisco que fala sobre a construção de um ano novo marcado pelo cuidado uns dos outros. Tem ainda notícias sobre a campanha de imunização contra a Covid-19 no Vaticano e em vários países. A Arquidiocese de Belém do Pará, comunidades e personalidades da Igreja se pronunciam após acusações contra Dom Alberto Taveira. Estamos nos primeiros dias de 2021. O cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, nos deixa uma mensagem de esperança para vivermos bem este ano. Essas e outras notícias você confere daqui a 2 minutos. A gente volta já! E a gente já abre esta edição do Canção Nova Notícias falando que na oração do Ângelus deste domingo, o Papa Francisco voltou a desejar a todos um feliz ano novo, mas reafirmou que é preciso se esforçar para construir um ano novo marcado pelo cuidado uns dos outros. E falando em cuidado, o Vaticano divulgou seu plano de vacinação, previsto para começar na segunda quinzena de janeiro. As informações com a repórter Lízia Costa. Bom dia a todos. Quem acompanhou as celebrações do dia 31 e do dia 1º de janeiro percebeu a ausência do Papa Francisco por causa de inflamação no nervo ciático. O Papa não presidiu essas celebrações, mas no dia primeiro Ângelus do ano, ele estava presente no Palácio Apostólico, na biblioteca do Palácio Apostólico, para fazer esta oração. Também ontem, domingo, o Papa Francisco voltou à biblioteca do Palácio Apostólico para fazer o tradicional Ângelus, desejou mais uma vez um feliz ano novo, mas disse que nós cristãos devemos fugir da mentalidade fatalística ou também mágica. Ele afirmou que nós sabemos que tudo vai ficar melhor na medida em que, com a ajuda de Deus, nós trabalharmos juntos para o bem comum, colocando no centro os mais fracos. O Papa também disse que não sabe, ninguém sabe o que nos reserva esse 2021, mas nós devemos ainda mais nos empenharmos para cuidar uns dos outros e também cuidar da nossa casa comum. O Papa também manifestou tristeza por ter lido algumas notícias de que em um país cerca de 40 voos saíram numa só tarde com pessoas que queriam fugir do lockdown, fugir dessa imposição tão necessária para conter o vírus. Disse que essas pessoas são pessoas boas, mas que não conseguiram pensar no todo, não conseguiram pensar naqueles que perderam o emprego, naqueles que estavam doentes, ou seja, em tantas pessoas necessitadas neste tempo. Ele disse que ficou triste com essa notícia. No final, ele enviou uma saudação muito especial às famílias, especialmente as mais atingidas pela pandemia, e também às famílias que esperam o nascimento de um bebê. Ele disse que o nascimento de uma criança é uma promessa de esperança e ele saudava todas essas famílias que estão vivendo essa expectativa. Falando em esperança, no final de semana também a sala de imprensa divulgou o plano de vacinação aqui do Vaticano e da Santa Sé. A previsão é que na segunda quinzena de janeiro essas vacinas estejam já disponíveis. A vacinação começa pelos profissionais de saúde do Vaticano, depois segue com os idosos e também, é claro, com as pessoas que trabalham diretamente com o público. A vacina que vai ser usada é a Pfizer, por isso eles adquiriram também um refrigerador com potência de manter a temperatura muito baixa e serão vacinados os funcionários do Vaticano e também parentes, familiares que dependem dessa estrutura de saúde aqui do Vaticano. De Roma, Lízia Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã.
Obrigada, Lísia, pelas informações. Bom, e após a repercussão da reportagem exibida na noite deste domingo por parte de uma emissora de televisão, contendo acusações de moralidade contra a pessoa de Dom Alberto Taveira, a Arquidiocese de Belém do Pará, assim como comunidades e personalidades da Igreja Católica no Brasil, se pronunciaram. A Arquidiocese de Belém do Pará, onde há 11 anos Dom Alberto Taveira atua como arcebispo metropolitano, divulgou neste domingo uma nota na qual assegura que está acompanhando as investigações em curso, com a certeza e a confiança de que, ao final, prevalecerá a verdade. A nota reitera que, devido ao sigilo imposto e em respeito às leis, não pode divulgar mais informações e que este é o momento de renovar o nosso senso de comunhão e solidariedade. Por fim, pede aos fiéis que rezem pela Igreja para que, por intercessão da Santíssima Mãe de Deus, a Virgem Maria, não desanime diante das provações pelas quais estamos passando. O próprio Dom Alberto, que no último dia 5 de dezembro divulgou um vídeo no qual se antecipou e se defendeu das acusações neste domingo, publicou uma carta intitulada Partilha, na qual afirma que se a olhos superficiais foi reduzido a um trapo, sabe que Deus já está fazendo sua obra. Ele cita ainda a experiência de um jovem que atesta sua idoneidade. A comunidade Canção Nova, na pessoa de seu fundador, Monsenhor Jonas Abib, já manifestou sua solidariedade para com o arcebispo, assim como o clero de Belém e outras instituições como Caris, Renovação Carismática Católica, Obra de Maria, Shalom e Movimento das Mães que Oram por Seus Filhos. Pelas redes sociais, a hashtag Eu Apoio Dom Alberto e Eu Apoio Dom Alberto Taveira tem centenas de publicações vinculadas a nomes de personalidades da Igreja, sacerdotes e bispos. Os fatos estão sendo investigados pela Justiça e também pela Santa Sé. Nós seguimos em oração por toda a Igreja. Nós, da Canção Nova, reiteramos nosso respeito profundo pela pessoa de Dom Alberto Taveira. E em uma romaria virtual, a paróquia São Domingos do Sul, no Rio Grande do Sul, faz memória ao servo de Deus, Monsenhor João Benvenu, que pode vir a ser mais um santo brasileiro. Os detalhes com Tomás Guarese. Nesta edição, a romaria coincidiu com a data de partida do Monsenhor João Benvenu desta vida para a eternidade, em 3 de janeiro de 1986. Ao celebrar um ano da morte do Monsenhor João, o padre Fernando Luiz Gazola e a comunidade realizaram uma celebração eucarística junto ao seu túmulo. Esta celebração deu início às romarias vocacionais. Estas acontecem todos os anos, no primeiro domingo do mês de janeiro, reunindo milhares de romeiros da região e de outros estados. Em 2008 foi iniciado o processo de beatificação e em maio de 2011 o processo foi enviado pela Diocese de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, ao Vaticano. Em agosto do mesmo ano, o Vaticano concedeu o Nihil Obstat e Monsenhor João é reconhecido pela Igreja Católica como servo de Deus. Ao longo deste período, são muitas as graças e bênçãos recebidas pela sua intercessão. Diariamente, dezenas de pessoas visitam o seu jazigo, construído ao lado da Igreja Matriz, para rezar, pedir e agradecer. Nesta edição, a Romaria Vocacional aconteceu entre os dias 31 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro de 2021, e mesmo que a festa tenha sido realizada virtualmente, muitos romeiros visitaram o jazigo do sacerdote com fama de santidade durante todo o mês de dezembro, movimentação que deve continuar ao longo do mês de janeiro. Obrigada, Tomás. E a seguir, nossos correspondentes internacionais nos trarão um panorama sobre a campanha de imunização contra a Covid-19 em vários países. Ficamos agora com imagens ao vivo do Rio de Janeiro. Por lá, sol com muitas nuvens e previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Na Cidade Maravilhosa, a temperatura varia entre 18 e 28 graus.
Canção Nova Notícias, edição da manhã está de volta. Vamos agora saber da nossa correspondente Danúbia Gleiser como está a vacinação contra a Covid-19 em Israel. Até o momento, mais de 1 milhão de israelenses foram vacinados contra o coronavírus. O número foi atingido 12 dias após o governo dar início a uma campanha de imunização em massa no país, que tem pouco mais de 9 milhões de habitantes. Como divulgamos aqui recentemente, o país está em um terceiro bloqueio nas ruas que tem por objetivo diminuir a propagação do coronavírus. Entre as medidas restritivas vigentes até o dia 9 deste mês, mas que podem ser prorrogadas e alteradas, segundo as autoridades, é permitido caminhar até 1.000 metros de distância de casa. Estabelecimentos comerciais estão fechados, exceto os que vendem produtos essenciais como supermercados, farmácias e óticas. É permitida a reunião de até 10 pessoas para oração e outros fins, seguindo as medidas de segurança. Quem violar os regulamentos está sujeito a uma multa de 500 shekels. De Jerusalém, Danúbia Gleiser para Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Danúbia. Bom, e começa hoje vacinação com o imunizante da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Quem traz estas informações é a Vanessa Andrade, que também nos fala sobre britânicos barrados nas fronteiras europeias após conclusão do Brexit. Mais de 500 mil doses da vacina da Universidade de Oxford já estão prontas nos postos de saúde e hospitais por todo o Reino Unido. O objetivo é imunizar 2 milhões de pessoas por semana para que na Páscoa se alcance o número de 24 milhões de vacinados. O governo do Reino Unido informou que deve continuar utilizando o imunizante da Pfizer, que já vacinou 1 milhão de pessoas. Para a BBC News, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que espera que dezenas de milhões de vacinas Covid-19 sejam distribuídas nos próximos 3 meses. Ele também informou que talvez precise impor medidas extremas para controlar o contágio nas próximas semanas, caso os números de infecções continuem a crescer. Ele insiste, no entanto, que as crianças já podem voltar às escolas. Nesta segunda-feira, as aulas escolares retornam em algumas cidades. Porém, o Conselho de Educação Nacional aconselha que os professores fiquem longe das escolas. O sindicato disse que os profissionais da educação deveriam ter prioridade na fila para serem vacinados, já que também estão na linha de frente contra o vírus. Um outro assunto importante é que, em 1º de janeiro, acabou o período de transição do Brexit, e uma das consequências aconteceu nesse final de semana em Londres. Alguns britânicos com residência na Espanha foram impedidos de embarcar. As companhias aéreas informaram que o motivo foi que o visto apresentado pelos os passageiros não teria mais validade agora que o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Vanessa Andrade, de Londres, para Canção Nova Notícias. Obrigada, Vanessa. E do Reino Unido nós vamos para a França. Vamos agora conferir as notícias sobre o coronavírus e a vacinação contra a Covid-19 por lá. Quem fala conosco é a nossa correspondente, Edna Carvalho. A epidemia de coronavírus continua, infelizmente, no centro das preocupações no início de 2021. Os números publicados ontem à noite mostram uma tendência já preocupante com um ligeiro aumento das hospitalizações e ainda claramente mais de 10 mil casos de contaminação por dia. A mutação inglesa do Covid-19 continua preocupando as autoridades de saúde da França por causa de seu forte contágio agora estabelecido. Ontem, Jérôme Salomon, diretor-geral do Ministério da Saúde, alertou que essas variantes não são necessariamente mais perigosas, mas são muito mais contagiosas. Também afetariam mais os jovens, cuja possibilidade de propagação do vírus poderia ser maior do que na população em geral. Uma explosão de hospitalizações é temida pelos epidemiologistas. Esta segunda-feira, 4 de janeiro, a pedido do presidente Emmanuel Macron, começa um sorteio para designar um coletivo, um grupo de cidadãos que estará associado à comissão científica responsável pelo acompanhamento da campanha de vacinação. 35 pessoas devem ingressar nesta comitiva até 10 de janeiro. Seu trabalho ajudará a esclarecer o governo com conselhos e recomendações.
Hoje também está acelerando a campanha de vacinação. Cuidadores com mais de 50 anos podem ser vacinados a partir desta segunda-feira. O ministro da Educação Nacional também indicou que os professores fariam parte do público vacinado com prioridade depois dos cuidadores. Edna Carvalho de Toulon, na França, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Edna, e seja bem-vinda ao Canção Nova Notícias, edição da manhã. A seguir, vamos falar sobre a autorização da Anvisa para a compra de vacinas na Fiocruz. Já vemos aí imagens ao vivo da capital federal, por lá sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Termômetros oscilam entre 18 e 25 graus. Uma mensagem de áudio do presidente americano Donald Trump a um oficial do estado da Geórgia é destaque entre as notícias internacionais. A manchete afirma que Trump pressionou um oficial da Geórgia em mensagem de áudio gravada a encontrar votos para anular a eleição. O presidente Trump teria pedido para que o oficial encontrasse votos suficientes para derrubar a eleição presidencial e o ameaçou com uma ofensa criminal durante uma mensagem de áudio de 1 hora no último sábado. A gravação de áudio também é destaque do The Washington Post, que diz: o presidente Trump intimou o colega republicano Brad Raffensperger a encontrar votos suficientes para reverter sua derrota. E a solidariedade é destaque do italiano Avvenire, que afirma: apoiamos os cristãos que sofrem no Líbano ferido. Jovens do Vicariato Apostólico de Beirute reúnem católicos do rito latino e estão transformando uma loja do mercado destruído pela explosão de 4 de agosto. Sob o lema "O Renascimento é Possível", esses jovens transformam a antiga loja em laboratório de esperança, mesmo em meio à pandemia. Desde a catástrofe, esses jovens têm oferecido ajuda na capital libanesa. E no Brasil, as discussões sobre as vacinas continuam nesse início de 2021. Até agora, nenhuma teve o uso autorizado, mas os processos para a compra já estão acontecendo. Quem traz mais detalhes para a gente é o Otávio Martins, que já está ao vivo de Brasília. Bom dia para você, Otávio. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso. Ainda não existe nenhuma autorização de uso emergencial ou de registro de vacinas, mas os processos aí de compra desses imunizantes estão acontecendo. A última autorizada foi a Fiocruz, foi autorizada pela Anvisa a comprar imunizantes aí de Oxford, né? Ela que será a produtora aqui no país do imunizante de Oxford com a AstraZeneca. Então, a justificativa da Fiocruz para esse pedido de compra, que já foi autorizado pela Anvisa, é de que quando essa autorização emergencial ou esse registro for dado pela Anvisa, as doses já estejam prontas para serem distribuídas, o que é muito bom. Então, que é mais um passo aí rumo à vacina que o Brasil está dando. Outra informação também sobre a vacinação é que o Ministério da Saúde pediu aí ao Ministério da Economia, responsável pelos recursos e pelas compras, né, de insumos e medicamentos e aparelhos, por exemplo, contra o coronavírus, que as seringas e também agulhas, esse processo de compra fosse suspenso, mas o Ministério da Saúde justificou que o estoque atual que fica em estados e municípios que são aí a ponta responsável por vacinar a população, atualmente vai aí dar vazão a esse primeiro passo da vacinação, a essa primeira vacinação, isso quando tivermos aí registro ou uso emergencial aprovado. Então, o Ministério disse que o que é necessário nesse primeiro momento já está disponível nos postos de saúde, por exemplo, mas que se for necessário, o Ministério vai fazer a compra em preços adequados para o momento em que vivemos. Obrigada, Otávio. A gente segue atento aí ao desenrolar dessa história, dessa questão da vacinação no Brasil. Bom, e nesta segunda-feira a chuva continua nos estados do Sudeste, Goiás, Mato Grosso, na maior parte da região norte, oeste da Bahia e no Maranhão. Por outro lado, uma massa de ar seco permanece sobre alguns estados. Confira agora a previsão do tempo para hoje.
Chove a qualquer hora no leste de Santa Catarina e do Paraná. No noroeste do Rio Grande do Sul, sol e pancadas de chuva isoladas com raios a partir da tarde. Faz sol no centro-sul de São Paulo. No centro-norte do Rio, no Espírito Santo e em grande parte de Minas Gerais, o tempo fica instável com chuva a qualquer hora, que pode ser forte. Pode chover a qualquer hora também no Mato Grosso, em Goiás e noroeste de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do centro-oeste tem pancadas de chuva isoladas com raios. No norte, chove várias vezes durante o dia no Tocantins, em Roraima, interior do Pará e norte do Amazonas. No restante da região, sol e pancadas de chuva isoladas com raios. No nordeste, a chuva se espalha sobre o Maranhão, centro-sul do Piauí e centro-oeste da Bahia. E nessa primeira edição de 2021, nossa equipe registrou uma mensagem do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, para este ano novo. Temos esperança, sim, de que 2021 será um ano em que nós vamos vencer a pandemia, em que nós podemos retomar a normalidade da nossa vida em muitos aspectos, vivendo com mais firmeza a nossa confiança em Deus, a valorização da vida, a valorização da convivência, respeitando, valorizando os outros e valorizando a fraternidade, o trabalho juntos, como o Papa tem recordado mais de uma vez nesses últimos tempos. Ninguém resolve tudo sozinho, ninguém vence a pandemia sozinho, ninguém resolve os problemas do mundo sozinhos. Temos que nos dar as mãos, caminhar juntos, buscar juntos as soluções. E é isso a minha esperança para este novo ano. Para nós, como cristãos, nós sempre somos teimosos na fé e na esperança, né? Nossa fé não está simplesmente baseada em nossas capacidades. E, da mesma forma, nossa esperança não está apenas fundada nas nossas capacidades. Nós cremos em Deus e nós esperamos em Deus. E, portanto, não apenas dizemos a esperança é a última que morre, não, para nós a esperança não morre, porque a esperança está em Deus, a nossa esperança sempre se renova, a esperança renasce a cada dia se nós estamos firmes em Deus, e Deus vai nos dando forças e vai nos dando coragem para a gente prosseguir, achar soluções, para a gente não se deixar abater, e é isso que nós precisamos. Eu acredito que é importante essa atitude no início do ano, com firme fé e firme confiança em Deus. A esperança cristã está baseada no poder de Deus, na surpresa de Deus, não apenas nas nossas capacidades. Nossas capacidades, fortalecidas com a ajuda de Deus, poderão ser fortalecidas também no encontro das soluções dos nossos problemas. Canção Nova Notícias fica então por aqui, lembrando que hoje a Canção Nova aqui em São Paulo retoma suas atividades na paróquia Nossa Senhora do Líbano com uma missa que vai ser transmitida pela TV Canção Nova às 7h30 da noite. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite às 6h45. Hoje a gente se despede com imagens de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul. Lá sol com algumas nuvens, deve chover rápido durante o dia e também à noite. Os termômetros variam entre 21 e 29 graus. Um bom e santo dia para você. Fique agora com o Cantinho da Criança. Até amanhã!